Alô, manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show e ela está aqui comigo, segundo me falaram, ela é a maior especialista em vistos, em viagens, passaportes, green card do mundo. Ela foi recomendada por um grande amigo, meu querido Gabriel Estevão, Maria Beltrame, CEO da Maria Vistos. É isso mesmo, Maria? Que prazer receber, tudo bem? Olha, tudo bem, boa tarde aos ouvintes dessa rádio. Estou muito feliz por estar aqui hoje e colocando um pouco do nosso trabalho para que essa nossa linda Criciúma e toda a nossa região possa conhecer um pouco. Tá, quando você fala de vistos, Estados Unidos e Criciúma, a gente tá falando de uma cidade uma das cidades que mais mandou brasileiros para os Estados Unidos na história do Brasil. Verdade. Você participou disso tudo com os criciumenses ou não? Em algum momento? Olha, eu fiz muito trabalho para criciumenses, né? Continuo fazendo ainda e conheci, assim, hoje muitos criciumenses que eu conheci chegando lá nos Estados Unidos, né? Tá, mas vamos lá, você chega quando nos Estados Unidos e por que você vai? Eu chego nos Estados Unidos no ano de 2000, né? Na verdade, assim, tudo começou porque a minha filha mais velha foi fazer um intercâmbio lá. E depois ela não quis mais voltar. Ela quis ficar lá. Daí você falou, peraí. Aí eu fui, assim, ela foi em 1998. E aí eu fui até lá em 98, depois eu fui em 99. E sempre legal, sempre com visto, bonitinho. Sim. Tudo bonitinho. Tudo. Tá. Aí eu comecei a ver que ela não ia mesmo querer mais voltar e queria ficar lá e queria fazer a vida lá, e eu comecei a ficar preocupada, porque para mim tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que se formar. E ela, quando eu vi que, né, não tinha volta, eu falei, não, então eu vou, né? Mãe, né? Mãe é mãe, né? Aí eu tinha outra menina, ia fazer 15 anos também, a Débora. Junto? Aí eu falei, não, aí eu pedi saída de uma empresa que eu já estava há muitos anos. Quanto tempo você está na empresa? Eu estava há 7 anos. Tá, já tinha uma história também. E já tinha uma história. E recém eu tinha também conseguido um cargo melhor na empresa, tinha me formado. E larguei tudo e fui, assim, com a cara e a coragem. Vambora, Estados Unidos. Vambora. Sem trabalho, sem nada. Você foi atrás da filha. Na verdade, assim, aí eu busquei uns caminhos também que me levasse para não ficar lá, assim, passou os 6 meses, tu fique legal. Então aí a gente começou a ir atrás dessas coisas, de ver que tipo de coisas que a gente poderia fazer lá, né? Então eu conheci uma família também, fui trabalhar. E... mas trabalhou do quê? De empregada, de normal? Sim, assim, sim. A princípio era como uma... cuidava das coisas da casa, né? Era um engenheiro americano lá que precisava de, tipo... Não era uma cuidadora porque ele tinha uma governanta. Governanta? Isso. Tá. Qual é o nome em inglês da governanta? Olha, não sei. Não sei. Tá. Então, assim... Mas você foi pra qual cidade? Eu cheguei em Connecticut primeiro, que faz divisa com Nova York, né, o estado. Aí depois eu passei por Rhode Island e depois eu fui para Massachusetts, onde eu fiquei os 17 anos, né? Então, daí lá, gente, como eu sempre fui uma pessoa muito comercial, a minha área sempre foi comercial. Então, aqueles anos que eu fiquei nesse trabalho, aí eu comecei a pesquisar, né, ao meu redor, o que tinha, que eu poderia fazer se realmente eu fosse ficar lá. Então aí eu comecei a ver, aí a princípio eu montei uma companhia de limpeza, como todos os brasileiros que vão para lá. Aí a minha companhia foi muito legal e tudo, mas ainda não era bem isso. Não era o que queria. Mas ganhou dinheiro. Ganhamos, sempre se ganha e então eu comecei a ver um comércio para comprar. Aí eu encontrei uma loja bem pequena, assim. Eu ia lá às vezes para fazer uma remessa, enviar um dinheiro, porque lá eles têm o money transfer que manda dinheiro pro Brasil e outros países. E um dia eu fiz uma proposta para um senhor que era dono da loja.
porque sempre que eu ia lá, eu via que quando eram brasileiros que entravam na loja dele, mesmo ele sendo brasileiro, ele não tratava bem as pessoas. Isso me deixava muito indignada. Ele era brasileiro e tratava os brasileiros mal? Ele era brasileiro, mas como ele tinha uma cidadania americana, então ele se achava, né? Coisa que a gente nunca vai deixar de ser brasileiro, né? Em lugar nenhum, né? Aí um dia eu falei pra ele, escuta, o senhor não quer vender a sua loja? Ele falou, até pode e tal, mas não tenho muito interesse. Falei, olha, eu vou deixar, o senhor tem meu telefone, eu tenho interesse em comprar. Aí passou, ele já tinha assim uns 60 e poucos anos e tal, a esposa dele trabalhava ali, ela disse que estava cansada. Aí passou um mês, ele me ligou e falou, olha, você ainda quer? Eu digo, quero. Então tá, então vem pra gente fazer o negócio. Tá, você pagou quanto? Você lembra na época? Na época, $5.000. Isso era muito? Não era muito. Não era muito. Tá, você pagou pela loja, pelo ponto, por tudo? Pelo ponto, né? Só que o ponto dele não tinha nada. Ele vendia assim, ele tinha acho que uns meia dúzia de CDs brasileiros, na época era CD, né? Caraca, velho. E ele tinha lá uns 4, 5 shampoos, não sei, umas coisinhas. O forte dele mesmo era o money transfer, de mandar dinheiro. Mandar dinheiro pro Brasil. Então, aí eu comprei, aí eu transformei numa loja grande, aí tudo que tu podia imaginar do Brasil tinha dentro da minha loja. Era uma loja brasileira? Era uma loja brasileira. Como é que era o nome? Brasil Coffee Shop. Brasil Coffee Shop, tá. Isso. Aí virou um QG de brasileiros. Tá, imagina. Aí, a minha loja de Brasil Coffee Shop, ela passou a ser a loja da Maria. Tá, pronto. Então, até hoje, se tu chegar em Fall River, que é a cidade que eu morava... Tem a loja da Maria? Perguntar, onde é que tem uma loja brasileira? Tem a loja da Maria. Então, isso ficou. Por isso que quando eu trouxe a minha empresa pra cá, eu coloquei Maria Vistos. Tá, porque o pessoal já te conhece. Tá, mas daí os vistos, você começa a ajudar o pessoal quando nessa história? Eu começo, isso foi em 2003 que eu comecei essa loja, mais ou menos. E em 2006, aí eu comecei a ver tudo que eu poderia ter ali dentro para ajudar também a comunidade. A gente começou a trabalhar muito na comunidade e tudo, né? Você importava arroz e feijão para eles? Tudo, assim. A farinha vinha aqui do Araranguá. Tudo aqui. Caraca, velho. E só que lá já tem as importadoras que levam, né? Então é bem tranquilo, assim. Hoje até mais, né? Naquela época também esse era mais difícil. Mas o que o pessoal, os brasileiros mais pediam? Os brasileiros vão pra lá e eles gostam de comer o feijão daqui, a farinha daqui, o arroz daqui, tudo que é daqui. O Natura, o Boticário. Eles gostam tudo daqui? Tudo. A Havaiana. Eu quero os produtos brasileiros, tá? A camisas de times, todas, né? Podia botar lá que vendia. Tudo, eu tinha tudo. Daí eu tinha uma lanchonete ali dentro também. Daí vinha a coxinha. Aí eu ia falar pra ti o Guaraná. Coxinha. Coxinha, o Guaraná. Então, eu transformei aquele lugar num lugar bem aconchegante, onde... QG Brasil mesmo. Isso, era o QG Brasil. Então, no domingo... Eles não trabalhavam, então eles se reuniam lá. Para mim, fechar a loja à 1h era muito trabalho. Tinha que expulsar os brasileiros? Tinha que expulsar. Por quê? Porque as pessoas vão para lá e elas vão sem família, então elas sentem-se muito sozinhas. Então, tu chegar num lugar onde tu vê alguém falando português, tu vê uma bandeira brasileira, como tinha na frente da minha loja. Os costumes, né? Só teu costume. Eu sempre digo assim, quando a gente mora lá, qualquer pedacinho de verde, amarelo, a gente quer estar lá correndo atrás. Essa é a realidade. Ô Maria, a história do brasileiro, por exemplo, da calote, você viveu isso muito lá nos Estados Unidos? Olha, eu sempre falo assim, a gente que teve oportunidade de conhecer os Estados Unidos e outros países, a gente vê que isso acontece em todos os lugares do mundo, né? O nosso povo, ele é um povo muito, além de muito trabalhador, ele é um povo que ele se vira, né? Então, muitas vezes, no meio desse se vira aí, ele sempre quer ter aquele jeito, né? O jeitinho brasileiro. Que às vezes não funciona nos Estados Unidos, não funciona, né? Culturalmente é muito diferente. Não funciona, assim, então, só que o que acontece? A gente também vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo que o se vira, que não é o que o se vira, mas o jeitinho aquele, né? Às vezes nem sempre é o melhor. Às vezes tu fazer as coisas mais certas, no caminho certo, é o melhor. Por exemplo, no trânsito, né? Então, assim,
Lá não existe blitz, né? Não existe. A polícia só vai te parar se alguma coisa no teu carro tiver errado. Se estiver incomodando. Ou um sinaleira, então assim, não tem aquela como a gente tem. Aqui a gente tem, né? Blitz e tal. Então lá não tem. Só que lá tem as polícias apaisanas, os carros, você não sabe quem tá atrás de ti é uma polícia ou não. Então eu vivi lá quase 21 anos, e a polícia me parou uma vez em todos esses anos, né? Mas o que você está falando de errado? Não, foi muito inusitado, porque tinha duas sinaleiras muito próximo uma da outra. E como eu fui com o carro muito pra frente, eu não conseguia perceber. E a polícia estava do meu lado, tinha um carro de polícia do meu lado. Eu estava tranquila. Aí, o que aconteceu? Quando abriu, eu fui. Só que abriu uma, não abriu a outra. Então ele considerou que eu passei no sinal vermelho, e eu passei mesmo. Só que quando eu vi, eu digo, passei no sinal vermelho. Aí eu já encostei o carro, porque eu já sabia que ele ia vir atrás de mim. Então eu já parei, aí ele parou do meu lado, começou a rir. A senhora sabe o que a senhora fez? Eu digo, sei. Ele assim, pois é, então, e agora? Eu disse, agora o senhor faz o que o senhor acha que tem que fazer, né? O que é certo, né? Daí ele assim, a senhora foi a primeira pessoa que furou um sinal vermelho do lado da polícia. E parou ainda para ser multada, né? Tá, ok, então não vou lhe multar, pode ir, mas toma cuidado e tal. Viagem. Então assim, tu tem que ter cuidado, né? Se tu tiver cuidado, tu pode viver sempre lá. Se tu não incomodar, ninguém te incomoda. Ninguém te incomoda. Ô Maria, tá, mas vai, os vistos, quero saber dos vistos, vai. Vamos lá. Brasileirada, querendo ir para os Estados Unidos, fazendo treta, aqui da região tive acho que 1000 amigos que foram pelo México, aquela loucura toda. Quantos você viu fazendo isso lá? Muitos. Muita gente que vai pro México, não aconselho jamais. Tem amigo meu disseram que era coiote. Uma loucura. Maior loucura. Histórias insanas lá dos Estados Unidos. A gente teve pessoas que nós conhecemos que faleceu, né? Que morreu no deserto, né? Eu tive uma mãe de uma amiga que morava lá há muitos anos e ela foi deixada para trás e ela faleceu. Ela não teve como ir buscá-la. Meu Deus. Então, assim, eu digo assim, olha, o caminho, gente, é sempre o correto. Tenta, né? Muitas pessoas nem tentam o visto correto, né? Mas um visto é difícil. Não é difícil. Nada que se trabalhe bem, que se converse, que a gente, quando começa a fazer um processo de visto, a primeira coisa que eu faço, ou a minha filha, porque nós trabalhamos juntas, né? Minhas filhas também se formaram lá e hoje estão comigo na empresa. Primeira coisa é ouvir a tua história. Eu não faço nada. Mas ainda tem que responder aquelas perguntas se você vai levar bomba para os Estados Unidos. Tem umas coisas, eu nunca entendi aquilo, Maria. Mas aquilo lá, quando eu comecei a responder, eu falei assim, não pode, eles não estão perguntando isso aqui. É sério. Aquilo ali, ele é tanto quanto você faz um visto, quando você vai aplicar para um green card, quando você vai fazer sua cidadania, eu fiz a minha cidadania americana, tem as mesmas perguntas. As mesmas perguntas? Elas são umas perguntas assim meio idiota, porque você jamais vai dizer que você vai estar levando uma bomba. Não dá para entender aquilo ali. Então, eu acho que é um teste psicológico. Eu acho que é um psicológico, né? Então, ou eles talvez pensam, eles não entendem bem inglês e são capazes de, não sei, até hoje, né? Tá, mas olha só, você começou a auxiliar os brasileiros lá. Lá, sim. Que queriam trazer parentes, se legalizar, imagina, tudo isso, né? Isso sim. Muitas pessoas que estavam lá não poderiam vir ao Brasil porque às vezes elas estão ilegalmente lá, porque também muitos já passam, ficam lá muitos anos ilegal. Então o que acontece? Só que mesmo que você esteja lá ilegal, a sua família pode visitar você. Mesmo que você esteja ilegal? Não tem, porque o visto, ele é individual para cada pessoa. É a sua história que importa, não é a história da pessoa que foi para lá, que tá lá. O que você tem que provar para eles é que a sua história é verdadeira, que você vai passear e voltar, né? O visto são 3 coisas fundamentais para você ter um visto, né? Isso a gente vê nos gráficos assim claramente, né? Uma é o financeiro. Claro, muitas pessoas, mas importa. Claro que importa, né?
O segundo é o vínculo. Muitas pessoas acham que vínculo é carro, casas. Vínculo é o que não se vende. Vínculo é tu estar numa empresa há muitos anos, tu ter um trabalho consolidado. Isso conta na hora do visto. Tu ter, às vezes, pai, mãe aqui, filhos, sólido, esposa. Isso são vínculos, porque hoje casa e carro você vende. Né? Então, tudo que é mais afetivo seu, que você não vende, isso são vínculos. Vínculo que faz você voltar. Tá, entendi. Uma casa você vai alugar, não vai fazer você voltar. Tá, entendi. Mas se você tem uma mãe, às vezes um pai que você cuida. Hoje, até os pets são vínculos. É mesmo? Eles consideram isso na hora do visto? Consideram. Mas, Maria, eu fui fazer o meu. Considero. O cara me fez 6 perguntas em 40 segundos. Isso mesmo. Mas 6 perguntas, ele não olhou pra mim, Maria. Ele só falou, boa viagem. Porque ele já tá... Ele já tava com o mapa na frente dele. Já, lógico. A pergunta era só uma proforma, né? O que ele pergunta é exatamente o que nós mandamos pra lá. Nós mandamos a tua história de vida pra lá. Tá. Ele abre, ele olha tudo, ele já conhece a tua história. O que ele quer saber? Ele quer saber se o que tu colocou ali realmente é verdade. O teu olho não mente, né? O teu nervosismo ali. Então eu sempre digo para as pessoas, quando vocês se apresentam perante ao cônsul, naquele momento, aquele espelho ali, ele já diz 50% ali do teu visto. É verdade. Né? Então hoje a gente prepara as pessoas para irem lá. Né? A gente prepara mesmo, a gente faz a pré-entrevista. Preparar mesmo. Preparar. Como você entrevista como se fosse o cônsul. Isso, exatamente. Entendi. Você exatamente. Faz o processo. O nosso trabalho ele é bem individualizado, assim. Se eu não posso ir até a casa das pessoas, porque a gente atende todo o Brasil, mas a gente faz por vídeo, né? Se é um casal ou se é a família, a gente coloca todo mundo lá na sala, vamos conversar. Legal. Então, assim, vamos preparar. Uma outra coisa que às vezes as pessoas me perguntam muito, Maria, como é que eu vou vestido e tal? E né? Até eu brinco muito porque teve um menino, assim, uns 30 anos, eu acho. Ele tava assim com uma camiseta bem jogada no sofá. Ele falou, olha, eu posso ir com essa camiseta aqui? Daí eu falei, mas você não tem uma camisa? Daí ele falou assim, eu tenho, brincando assim, né? Então eu sempre falo assim, quando você se veste, né, sóbrio, você entra em qualquer lugar, né? O clássico entra em qualquer lugar, né? E o extravagante não é em todo lugar. Verdade, né? Então, assim... Às vezes o menos é mais. Exato. Né? Então, claro que não precisa ir com, black tie, etc. Vá normal, né? Nada de extravagante, nada Tome um de banho, faça barba também, Aí né? eu falei, foi isso que eu falei pra ele. Pelo menos, né, Maria? Vai chegar lá. Eu falei pra ele, olha, faz a barba, penteia o cabelo e tal, né? Então, a gente dá muitas Maria, mas dicas. eu fiquei 4 horas na fila do visto, Maria. Onde? Eu fui pra São Paulo, né? Porque só tinha lá, né? Só tinha São Paulo e Rio, acho que era. Aqui não existia no Sul ainda. São Paulo e Rio são os dois consulados maiores. Cara, eu fiquei 4 horas, mano. Meu Deus. Atendimento maravilhoso, tá? Não posso reclamar de nada. Sabe, assim, agora... Muita demora, meu Deus. Agora nós aqui do Sul, nós temos Porto Alegre. Curitiba tem também ou não? Não. Porto Alegre tem. São Rio, São Paulo, Brasília, Recife e Porto Alegre. Porto Alegre são 5, né? Então nós temos Porto Alegre. Porto Alegre é maravilhoso. Porto Alegre é bem tranquilo, né? Então, assim, além deles terem um atendimento excelente, de excelente qualidade, é rápido também. Hoje, de começar o processo a você ir ao consulado, nós temos aí em torno de 20, 30 dias, tá tudo ok, tudo certo, né? E nós também fizemos também a parte que a gente chama meio que a vigia do agendamento. Então, eu pego o primeiro agendamento que tem no momento. Então, tem um agendamento lá para dezembro. Mas diariamente nós ficamos olhando e vamos te trazendo para o mais próximo possível. Entendi, porque pode liberar alguma coisa mais próxima. Libera bastante, libera. Pessoal, libera. Marília, aqui não dá tempo para mais nada. Você vai ter que voltar pra gente falar sobre curiosidades de visto, green card, permanência, tipos de visto, porque é muita coisa diferente. Volto sim. Não, você está convocada. Tá, pra obrigada, gente, hoje você falou da sua história. Eu quero que você venha aqui pra gente falar da parte realmente
técnica de cada uma das coisas. Tá? Eu quero que você dê algumas dicas também pro pessoal. Dou sim. Pra gente fazer um corte legal disso, botar o pessoal que vai tirar visto. Até porque eu tenho umas dúvidas para tirar contigo agora, tem que acabar o programa, já tem que ver. Maria, que prazer lhe receber. Qual o Instagram, pessoal, te achar? O nosso Instagram é @mariavistos e o nosso telefone é o 489-9975-8784. Repete, vai lá. Nosso Instagram, @mariavistos, telefone é 489-9975-8784. Ó, tem um abraço pra você aqui, a Edna Victorino tá te mandando um abraço, tá dizendo minha experiência foi maravilhosa, muito bem assessorada, eu super indico a Maria, já passei o número dela pra várias pessoas, tá te mandando um abraço. O Jalmor tá dizendo, mano, eu fui pelo México. Olha aí, ó, uns loucos, né, cara, tem louco pra tudo, né? Tem história, esse voltou pra contar a história, né? Mas se mesmo assim, ainda dá pra reverter. Dá pra reverter, Maria? Dá pra reverter. Fiquei legal nos Estados Unidos. Posso conseguir o visto e ficar legal? Pode. Tá, mas daí você vai procurar a Maria. Isso. Procura a Maria que ela vai resolver, ela vai te ajudar. Maria, obrigado pelo carinho. Obrigada também. Bom demais. Obrigada pra todos. Maria Vistos comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, não vá pelo México. Faça as coisas direitinho, porque nós somos todos humanos.